Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre um assunto que não faz muito parte da agenda de A Arte da Guerra, a inteligência artificial. Asseguro que a inteligência artificial não está em nenhuma das partes que o programa apresenta. Da minha parte e da parte do embaixador, continuamos a ser pessoas de carne e osso. Mas a Cimeira de Paris, que decorreu esta semana, permitiu mais uma vez constatar que a agenda da União Europeia é absolutamente diversa da agenda dos Estados Unidos. Os temas em que a diversidade de agendas existe são mais que muitos e a inteligência artificial, percebeu-se a partir desta semana, é mais um. Quase me apetecia perguntar-lhe, embaixador, se ainda faz algum sentido que a Europa, que a União Europeia continue a achar que os Estados Unidos são o seu mais imprescindível país de apoio. Mas não lhe vou perguntar isso. Como é que viu tudo o que aconteceu na Cimeira de Paris, embaixador? Eu começo a responder à sua Não pergunta. provocação. Os Estados Unidos são a única entidade no quadro internacional que tem, à partida, um conjunto de valores naquilo que é a matriz identitária do seu regime, similar àquilo que é a Europa. E, portanto, é natural que a Europa, tendo em conta que em dois conflitos mundiais, em 14-18, em 39-45, teve essa aliança com os Estados Unidos, que depois foi consagrada na NATO, procure, digamos, garantir um mínimo de relação com o outro lado do Atlântico, muito embora o outro lado do Atlântico praticamente nem olhe para a Europa, ou olhe com um olhar crítico. Mas nós temos que perceber que a Europa precisa dos Estados Unidos. A Europa nunca no quadro internacional foi capaz de ter uma afirmação muito coerente sem ter os Estados Unidos com ela. Vale a pena também dizer, embaixador, peço desculpa por interromper, que tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos só entraram muito a contragosto. Entraram a contragosto, mas digamos que a Europa deve-lhes um favor. Pois claro, Independentemente de tudo e isso, vamos passar até à eternidade a pagar esse favor. é um favor, António, é um favor que também tem a ver com os interesses dos Estados Unidos, isto é, nós tivemos de facto, não porque de certa altura a libertação da Europa, feita com a ajuda da União Soviética e dos Estados Unidos, foi apressada, digamos, em função da presença americana, da presença e das mortes americanas. Não comparemos as mortes americanas com as mortes da União Soviética, que morreu uma imensidão de soldados comparativamente com os Estados Unidos. Dito isto, os Estados Unidos foram importantes para desequilibrar. E ao longo destes tempos, os Estados Unidos, no quadro internacional, foram um aliado europeu e a NATO era, digamos, o chapéu da natureza política ou militar. Nós também, António, eu gostava de relativizar Trump, parece-me um pouco estranho estar a dizer isto, mas nós temos que perceber que Trump é uma realidade, em termos de hostilidade face à Europa, muito rara nos Estados Unidos. Nós nunca encontramos isto no passado, mesmo em presidentes que tinham uma atitude face à Europa um pouco distante, mas não havia este rompimento. Quer dizer, mas Trump não está lá para 1000 anos, como Hitler queria fazer o seu reino. Trump esteve num primeiro mandato que nós analisámos bem, está agora no seu segundo mandato, que é de ruptura, que é perfeitamente radical em termos de quebra de linhas, mas isso não é a América para sempre, quer dizer, haverá outra América seguramente no futuro, e da mesma maneira que depois de Trump 1 houve Joe Biden, que apesar de tudo e todos os seus erros não desiludiu tanto a Europa, pode ser que depois de Trump 2 não seja necessariamente J.D. Vance, mas possa ser alguém que continue, digamos, uma tradição da relação com a Europa como aquela que Biden teve, por exemplo. A verdade é que os democratas ainda não demonstraram capacidade para encontrar alguém que daqui por 3 anos e muito António, passaram, possa ser. passaram 3 meses, António. Sim, é Passaram verdade. 3 meses, quer dizer, também é preciso a gente também ter um pouco a noção disto. Passaram 3 meses, os democratas estão destroçados depois de uma derrota eleitoral neta, que vamos ter também consciência, deixou do seu lado quase metade da América. Portanto, o que significa que há uma outra América alternativa a Trump. Eu De não qualquer gosto. maneira, isto demonstra, embaixador, peço desculpa neste programa estou a interrompê-lo vezes a Não, mais. faz muito bem. Eh,
De qualquer maneira, aquilo que está evidente é que, por exemplo, Kamala Harris, dado que Joe Biden já não tem idade para isso, Kamala Harris está a anos-luz de conseguir fazer qualquer coisa como Donald Trump fez quando perdeu as anteriores eleições. Isto é, manteve-se no topo da agenda, coisa que nenhum democrata aparentemente está a conseguir fazer. Não só nenhum democrata, Kamala Harris era a única pessoa a poder fazê-lo, como é evidente. não só nenhum democrata, como, de acordo com a minha memória, nenhum republicano no passado. Isto é, quando Certo, se perde uma certo. eleição, nos Estados Unidos, quando se perde uma eleição, desaparece do mapa. Durante cerca de 2 anos, a lógica é esta: durante cerca de 2 anos não há ninguém, digamos, no campo oposicionista, para além dos líderes do Senado e da Câmara dos Representantes. Depois há as eleições, as midterm elections, que são 2 anos depois das eleições presidenciais, e só um ano depois das midterm elections, ou a meio do ano, é que começa a emergir alguém para ser a próxima liderança no futuro contra o presidente que está. Trump foi uma exceção. E foi uma exceção porque contestou a legitimidade das eleições e conseguiu tomar por dentro o Partido Republicano e tornou impossível a emergência de quem quer que fosse para lhe disputar o lugar. É um caso absolutamente atípico. Agora, não devemos pensar é que isto, digamos, mudou o mundo completamente. O que pode acontecer, António, isso é que é a parte mais importante e tem a ver com esta gestão de Trump, é que Trump consiga destruir, sob o ponto de vista institucional, todo o mecanismo e as instituições de natureza internacional que existem, e essas sim podem ser destruídas pela saída dos Estados Unidos, o não financiamento, tudo isso. Isso pode criar, de facto, uma realidade nova com que uma eventual administração democrática que possa um dia vir ao poder tenha dificuldade em reatar. Portanto, Trump pode ter efeitos profundamente negativos no quadro mundial. Eu não acredito, no entanto, a menos que os Estados Unidos deixem de ser uma democracia e passem a ser uma ditadura, eu não acredito que haja, digamos, uma mudança eterna nos Estados Unidos, no sentido que Trump aponta. E isso, às vezes, nós somos um bocadinho iludidos por esta maré brutal de Trump. Mas já agora, se vamos, antes que percamos completamente o nosso tempo, relativamente à inteligência artificial. O António tem razão ao dizer que a Europa, digamos, sente-se um pouco perdida em tudo isto. A Europa tentou, numa iniciativa de Macron, que é um homem que está acossado internamente, e tentou, digamos, fazer com esta iniciativa uma reunião sobre a regulação, no fundo, da inteligência artificial sob a égide europeia. Vale a pena lembrar que tinha havido uma reunião em 2023 no Reino Unido, em que essencialmente a leitura da inteligência artificial foi profundamente negativa, eram os riscos, era o pânico à volta do crescimento da inteligência artificial, e agora estamos num cenário novo em que, por um lado, a China avança bastante na inteligência artificial, avançou com um novo site que eu convido os nossos telespectadores a visitar, chama-se DeepSeek, e o DeepSeek é um site curioso, porque ao mesmo tempo, se lhe fizer alguma pergunta, com esta app, se lhe fizer alguma pergunta sobre Tiananmen ou sobre a vida política interna chinesa, ele diz que não está preparado para responder a isso. O que significa que a censura está lá. Ora bem, a questão da censura é exatamente aquilo que os americanos querem dizer à Europa, no sentido de dizer: se vocês colocam dificuldades à inteligência artificial, estão no fundo a censurar a liberdade de expressão. E J.D. Vance, vice-presidente americano, veio à reunião de Paris dizer isto. Nós sabemos que isto tem como objetivo, aliás, J.D. Vance disse, nós estamos na liderança da inteligência artificial e queremos continuar a está-lo. Ora bem, a Europa quer contestar isso e faz, e foi anunciado por Ursula von der Leyen, um investimento muito forte na área da inteligência artificial, no sentido de compensar essa posição proeminente por parte dos Estados Unidos. Mas vamos ver em que medida é que isso é viável sob o ponto de vista prático. Porque, entretanto, como a Europa avançou bastante ao longo dos últimos anos, numa precaução que a mim me parece bastante sensata, no sentido da regulação da inteligência artificial no quadro europeu, esta regulação é contestada pelos Estados Unidos porque acham que isso é um fator limitativo da liberdade de ação e económica da inteligência artificial americana dentro da Europa. Portanto, esta é mais uma frente de batalha para além das tarifas dos chamados direitos alfandegários que têm vindo a ser impostos pelos Estados Unidos à Europa e que a Europa, nesta altura do campeonato, provavelmente vai retaliar da mesma forma. Exato, é um tema interessante, até porque
releva de um futuro. E para uma pergunta rápida, de resposta rápida, embaixador, como é que viu o facto de, quando estamos a falar da Europa versus Estados Unidos nesta área, não é bem a Europa, é a União Europeia, uma vez que a Grã-Bretanha, onde o Reino Unido, onde foi sediada a primeira cimeira, está absolutamente ao lado dos Estados Unidos e não da Europa, uma vez que não assinou a declaração final da Cimeira de Paris. É verdade, não assinou a declaração final da Cimeira de Paris, aparentemente pelos mesmos motivos que esse mesmo Reino Unido, curiosamente sob a administração conservadora, e agora a atual é trabalhista, tinha colocado no comunicado final da reunião anterior tudo aquilo que agora não quis, nomeadamente as questões que tinham a ver com o ambiente, com a inclusividade da inteligência artificial, etc. O que significa, portanto, que este Reino Unido, no sentido de comprar a boa vontade americana, faz concessões, eu diria, autoflagelatórias relativamente aos seus compromissos anteriores e procura agradar, tanto quanto possível, aos Estados Unidos. Mas talvez não seja por acaso que o Reino Unido saiu da União Europeia, não saíram só os conservadores, pelos vistos também saíram definitivamente os trabalhistas. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Pode voltar a ouvi-lo nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com novos temas. Obrigado, até lá.